Em setembro de 2006, o mundo foi atingido por uma perda devastadora. Um homem que dedicou sua vida à proteção e educação dos animais selvagens encontrou um fim trágico. Seu nome era Steve Irwin, o caçador australiano de crocodilos. Acompanhe-nos enquanto mergulhamos na história que envolve sua morte prematura e exploramos o impacto que ele teve na conservação da vida selvagem. Poucas pessoas são tão amadas e amplamente reconhecidas como Steve Irwin. O carismático e apaixonado homem de 44 anos era renomado por seu entusiasmo e expertise quando se tratava da vida selvagem e tinha fãs ao redor do mundo. Ele era um conservacionista da vida selvagem e uma personalidade da TV por natureza, e passou toda a sua vida documentando a natureza selvagem. Steve Irwin nasceu em uma família de conservacionistas. Seus pais, Lynn e Bob Irwin, haviam fundado o Parque de Répteis e Fauna de Queensland. Quando criança, Steve foi apresentado aos animais e se tornou habilidoso em lidar com eles desde cedo. Seu pai o ensinou sobre répteis desde tenra idade, o que despertou seu interesse por crocodilos. Aos apenas 9 anos de idade, ele começou a lidar com crocodilos, e seu pai o supervisionava quando ele lutou contra seu primeiro crocodilo. Esse amor pela vida selvagem só cresceu mais fervoroso quando Steve conheceu Terry Raines, uma naturalista do Oregon com quem teve um romance arrebatador. O casal se casou em 1992 e teve 2 filhos, Bindi Sue e Robert Clarence. O diretor John Stanton sugeriu filmar um documentário sobre as aventuras do casal na captura e resgate de crocodilos. Esse documentário foi o primeiro episódio da série Crocodile Hunter, que foi adquirida pela Discovery Communications em 1996 e tornou Steve um ícone internacional. Crocodile Hunter durou impressionantes 11 anos e Steve também participou de outros programas, como Croc Files e The Crocodile Hunter Diaries, uma série documental que focava na vida cotidiana da família Irwin. Em 4 de setembro de 2006, Steve Irwin estava em Bath Reeve, fazendo uma pausa em seu trabalho no documentário Ocean's Deadliest, que ele estava co-apresentando ao lado de Philippe Cousteau Jr. O clima estava piorando, então as filmagens foram interrompidas. Acompanhado por seu fiel cinegrafista, Justin Lyons, Steve partiu para explorar a vida selvagem oceânica. Para completar, Steve estava procurando por imagens impressionantes para usar em sua série documental Bindi the Jungle Girl, que sua filha Bindi estava prestes a apresentar. Com o sol começando a se pôr, eles pegaram um barco inflável do barco principal na esperança de filmar algo que pudessem usar. Steve estava em águas rasas quando avistou uma arraia de cauda curta. Ele ficou imediatamente fascinado pela criatura e decidiu segui-la na esperança de capturar algumas imagens. Ele e Lyons decidiram que a imagem final para o documentário Bindi the Jungle Girl seria a arraia nadando longe de Irwin. Steve sempre tinha a habilidade para capturar imagens significativas que cativavam o público, e uma arraia seria perfeita para o próximo documentário de sua filha. A arraia que Steve encontrou não era uma arraia comum, era uma arraia de cauda curta, conhecida por sua cauda venenosa, capaz de causar ferimentos fatais em quem ela considera perigoso. Justin e outros membros da equipe estimaram a envergadura da criatura em cerca de 2 metros, com um corpo em formato de disco plano e uma cauda longa semelhante a um chicote que termina com uma a 3 espinhas venenosas. Era uma criatura bonita, com um padrão único de manchas escuras e listras ao longo de suas costas e flancos. Sua cauda estava coberta de espinhos venenosos que ela usava para se defender contra predadores. Vale mencionar que, apesar de suas caudas venenosas, as arraias de cauda curta não são consideradas animais perigosos. Isso ocorre porque elas são naturalmente não agressivas e bastante gentis. Geralmente, elas entram em modo de ataque quando sentem perigo iminente. Ao se aproximarem do animal, a arraia provavelmente confundiu a sombra deles com a de um tubarão-tigre, um predador natural da arraia. Imediatamente, a arraia ficou extremamente agressiva e lançou inúmeros ataques contra Steve. Em questão de segundos, o cinegrafista Justin Lyons lembrou de ver a arraia lançar centenas de ataques instantaneamente. Steve e sua equipe não puderam fazer nada para deter a fúria da arraia. O sangue jorrou do peito de Steve. Inicialmente, ele pensou que apenas seus pulmões haviam sido perfurados, mas na realidade seu coração havia sido perfurado. Durante esse acidente, a câmera continuou filmando. Steve tinha uma regra para sua equipe: nunca parem de filmar.
mesmo em acidentes, e sua equipe seguiu essa regra mesmo quando Steve Irwin estava à beira da morte. Esse acidente foi completamente filmado até o menor detalhe. O biógrafo Timmy Donovan disse que Irwin sempre dizia às pessoas: "Eu ficaria triste se ninguém gravasse minha morte em vídeo." Nesses momentos de dor e medo, seu cinegrafista ouviu Steve dizer: "Estou morrendo." Percebendo que Steve estava próximo do fim, a equipe rapidamente o levou de volta ao barco inflável e começou a realizar o tratamento de emergência. Segundo o testemunho de Justin Lyons, enquanto voltávamos de barco, eu gritava para um dos outros membros da equipe no barco para colocar a mão sobre o ferimento, revelou Lyons. Estávamos dizendo coisas como: "Pense em seus filhos, aguente firme, continue lutando." Eles o ressuscitaram e tentaram aplicar pressão ao ferimento para evitar o sangramento, mas o ferimento era muito profundo. A equipe o levou rapidamente ao hospital próximo em Low Isles, mas já era tarde demais. Ele foi declarado morto ao chegar. Australian crocodile hunter Steve Irwin has died during a diving expedition near Port Douglas in Australia. Mesmo que tivéssemos conseguido levá-lo imediatamente para uma ala de emergência, provavelmente não teríamos sido capazes de salvá-lo, pois o dano em seu coração era enorme, disse Justin Lyons. O que adiciona mais uma camada de mistério a esse acidente é o último discurso de Steve Irwin. Seu último discurso foi narrado por John Staton, que o levou às telas pequenas e transformou-o em um fenômeno internacional como naturalista australiano. Staton contou ao podcast I've Got News for You que alguns dias antes de começarem a filmar, Steve Irwin fez um discurso peculiar para a equipe que estava capturando crocodilos para sua expedição de pesquisa. Segundo Staton, o discurso de Steve foi como um discurso de encerramento, onde ele agradecia a todos por serem quem eram e por ajudá-lo. Staton admitiu ainda que tinha uma sensação, mesmo antes do acidente, de que algo estava errado. Mas como ele disse em vida, nunca se sabe o que o futuro reserva. Staton confessou que nunca quis filmar o documentário em primeiro lugar, pois tinha uma premonição de que morreria durante a viagem e tentou persuadir os investidores da Discovery a cancelar a produção. No entanto, não conseguiu fazê-lo. Ele passou por exames médicos e fez um testamento caso algo desse errado, uma vez que todos os custos da viagem já haviam sido pagos. O Discovery Channel continuou a filmar o documentário. A localização da fita da trágica morte de Steve Irwin ainda permanece um mistério anos depois. Após uma arraia assassinar Steve, todo o incidente foi capturado em câmera para o programa de TV Ocean's Deadliest, e as fitas foram entregues às autoridades para auxiliar em sua investigação. Depois disso, elas retornaram para a Discovery Communications. O legado de Steve Irwin vive através de suas contribuições para a conservação, da educação que ele proporcionou e do amor que ele tinha pelos animais selvagens. Sua morte foi uma grande perda para a comunidade de conservação, mas sua família e seu zoológico continuam a honrar seu legado, trabalhando incansavelmente para proteger a vida selvagem e educar as pessoas sobre a importância da conservação. E esse foi mais um dos ataques inexplorados.